Você já se perguntou por que a Rússia invadiu a Ucrânia? Como dois países que fizeram parte da mesma União chegaram a uma das maiores guerras da Europa desde a Segunda Guerra Mundial? E por que esse conflito afeta até o preço dos alimentos, dos combustíveis e a política mundial? Neste vídeo, você vai entender a origem da guerra, os principais acontecimentos, os interesses de cada lado e quais podem ser os próximos capítulos desse conflito. No dia 24 de fevereiro de 2022, o mundo acordou com uma notícia que parecia impossível no século XXI: a Rússia iniciou uma invasão em larga escala da Ucrânia. Milhares de soldados cruzaram as fronteiras. Mísseis atingiram cidades. Milhões de pessoas precisaram abandonar suas casas. Mas essa guerra não começou naquele dia. Para entendê-la, precisamos voltar muitos anos no tempo. A origem do conflito. Durante quase todo o século XX, tanto a Rússia quanto a Ucrânia faziam parte da União Soviética, um enorme país socialista que existiu entre 1922 e 1991. Quando a União Soviética acabou, em 1991, a Ucrânia tornou-se um país independente. Mesmo independente, ela manteve fortes relações econômicas e culturais com a Rússia. Porém, ao longo dos anos, muitos ucranianos passaram a defender uma maior aproximação com a Europa e com o Ocidente. Enquanto isso, a Rússia queria manter influência sobre a Ucrânia, considerado estratégica tanto por motivos históricos quanto militares. Foi aí que começaram as tensões. A expansão da OTAN. Outro fator importante é a OTAN. A Organização do Tratado do Atlântico Norte é uma aliança militar criada em 1949. Após o fim da Guerra Fria, vários países do leste europeu passaram a fazer parte da organização. A Rússia sempre viu essa expansão como uma ameaça. Na visão do governo russo, a entrada da Ucrânia na OTAN colocaria tropas e armamentos ocidentais muito próximos de seu território. Já os países da OTAN afirmam que qualquer país soberano pode escolher suas alianças. Essa divergência aumentou ainda mais as tensões. A crise de 2014. Em 2014, manifestações populares derrubaram o presidente ucraniano Viktor Yanukovych, considerado próximo da Rússia. Pouco tempo depois, tropas russas assumiram o controle da Crimeia. Após um referendo que foi aceito pela Rússia, mas considerado ilegal por grande parte da comunidade internacional, Moscou anexou oficialmente a península. Também em 2014 começaram conflitos no leste da Ucrânia, nas regiões de Donetsk e Luhansk. Grupos separatistas apoiados pela Rússia enfrentaram o governo ucraniano durante anos. Ou seja, a guerra já existia antes de 2022. A invasão de 2022. Em fevereiro de 2022, a Rússia lançou uma invasão em grande escala. O objetivo inicial parecia ser tomar rapidamente a capital, Kiev. No entanto, a resistência ucraniana foi muito maior do que muitos esperavam. Com o apoio financeiro, militar e de inteligência dos Estados Unidos e de vários países europeus, a Ucrânia conseguiu impedir o avanço russo sobre diversas regiões. A guerra então se transformou em um conflito prolongado. Como está a guerra? Hoje, a linha de frente se concentra principalmente no leste e no sul da Ucrânia. Os combates envolvem trincheiras, drones, artilharia pesada, mísseis de longo alcance, ataques contra a infraestrutura. Os drones passaram a desempenhar um papel fundamental, sendo usados tanto para reconhecimento quanto para ataques. Além disso, os dois lados realizam bombardeios frequentes contra instalações militares e estratégicas. O apoio internacional. A Ucrânia recebe apoio militar e financeiro de diversos países. Entre eles estão Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Polônia e outros aliados europeus. Esse apoio inclui tanques, sistemas de defesa aérea, munições, treinamento militar, ajuda financeira. Já a Rússia conta com sua própria indústria militar e também mantém relações estratégicas com alguns parceiros internacionais. Essa dimensão internacional faz com que o conflito tenha impacto muito além da Europa. Os impactos econômicos. A guerra afetou praticamente o mundo inteiro.
Os preços da energia aumentaram em vários momentos. O mercado de alimentos também sofreu impactos, já que Rússia e Ucrânia são grandes produtores de grãos e fertilizantes. Diversos países enfrentaram inflação mais elevada após o início do conflito. Além disso, empresas deixaram o mercado russo, sanções econômicas foram aplicadas e o comércio internacional precisou se adaptar. O impacto humanitário. Talvez a consequência mais grave seja a situação da população civil. Milhões de pessoas deixaram suas casas. Muitas cidades sofreram grandes destrutivas causadas pelos combates. Famílias foram separadas. Escolas, hospitais e serviços públicos também foram afetados em diversas regiões. Independentemente das disputas políticas, a população civil é quem costuma pagar o maior preço em qualquer guerra. Por que a guerra ainda não terminou? Muitas pessoas perguntam. Se já faz tanto tempo, por que ninguém vence? A resposta é complexa. A Rússia possui grande capacidade militar e industrial. Ao mesmo tempo, a Ucrânia continua recebendo apoio significativo de aliados. Nenhum dos dois lados conseguiu alcançar todos os seus objetivos. Além disso, qualquer acordo de paz envolve questões muito difíceis, como o controle dos territórios ocupados, garantias de segurança e condições políticas que ainda dividem as partes. Por isso, o conflito permanece sem uma solução definitiva. Quais podem ser os próximos cenários? Especialistas costumam apontar alguns cenários possíveis. O primeiro é a continuidade da guerra por um longo período. O segundo seria um cessar-fogo negociado, interrompendo os combates sem resolver todas as disputas. Também existe a possibilidade de novas ofensivas militares alterarem o equilíbrio do conflito. No entanto, prever exatamente o que acontecerá é impossível. Tudo depende das decisões políticas, da situação militar e das negociações internacionais. Concluindo, a guerra entre Rússia e Ucrânia não é apenas uma disputa territorial. Ela envolve história, identidade nacional, segurança, alianças militares, economia e interesses geopolíticos que afetam o mundo inteiro. Mesmo ocorrendo a milhares de quilômetros do Brasil, seus efeitos chegam até nós por meio da economia, da política internacional e das mudanças nas relações entre as grandes potências. Agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que essa guerra terminará em breve ou ainda deve durar muitos anos? Deixe sua resposta nos comentários. Se este vídeo ajudou você a entender um dos conflitos mais importantes da atualidade, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar novos vídeos sobre geopolítica, geografia e atualidades.